Então, ó, eu sei o tamanho da exaustão que esse sujeito está sentindo. Eu sei. Já me senti igual exausto 16 vezes. É assim para quem cisma de apresentar um programa que estreia em janeiro e só termina em abril. Uma barra, uma bendita barra para quem, como nós, ama trabalhar nessa máquina de fazer doido. Ele se formou na TV cobrindo outro tipo de certame. Fez-se craque do telejornalismo esportivo brasileiro. Quem se acostumou com a leveza dele no ar, desde seus tempos de repórter de esporte, não tem ideia da gravidade com que ele se entrega ao dever de casa. O cara é sério, um ayatolá na hora de se preparar. Quando ele foi fazer show da vida, deixou sua marca no imaginário brasileiro. Oferecimento Mostela Putórios Furo, o furão. Depois dele, quem acerta 3 vezes qualquer coisa pede música. Guerreiro menino, com meu compadre Fagner, né? Bota o Chris Brown pra tocar. Eu quero pedir Leandro Leonardo, Um Sonhador. Então, depois de 3 edições no comando do BBB, que música você vai cantar pra gente, Tadeu Schmidt? O que você vai cantar, Tadeu? Querido, chegar aqui recebendo um discurso do Biel é brincadeira, né? Pô, vem cá, a plateia aí pra te receber. Pô, que carinho. Reconhece alguém? Puta que... Caraca, eu tô toda... Caraca, hoje não vai dar. Caraca. Esse pessoal aqui de baixo você conhece. Porra, claro que eu conheço. Você conhece também. Puta que os pariu. Já soltei um palavrão aqui de novo, pelo amor de Deus. Pode falar, nesse horário pode falar tudo. Pode falar palavrão. É como se estivesse lá na casa. O máximo que a gente faz é botar um pi. Ainda tem esse negócio de botar pi? Normalmente, quando o pessoal fala ao vivo, assim, descaradamente, eu falo, gente, atenção, estamos ao vivo para todo o Brasil. Pra ver se o pessoal lembra como é que é. Puta que os pariu. Já soltei um palavrão aqui de novo, pelo amor de Deus. Pode falar, nesse horário pode falar tudo. Pode falar palavrão. É como se estivesse lá na casa. O máximo que a gente faz é botar um pi. Ainda tem esse negócio de botar pi? Normalmente, quando o pessoal fala ao vivo, assim, descaradamente, eu falo, gente, atenção, estamos ao vivo para todo o Brasil. Pra ver se o pessoal lembra como é que é. Mas aqui eu vejo que a gente às vezes esquece. Olha quem tá aqui, meu Deus do céu. É uma relação tão estranha que a gente desenvolve. É meio filho, meio irmão. Totalmente. Eu diria mais filho mesmo. Mais filho, né? Porque a gente fica ali torcendo muito pelo sucesso de todos, embora a gente saiba que um vai mais longe que o outro, mas torcendo muito pelo sucesso de todos, sofrendo com os erros de todos, vibrando com os acertos de todos. E depois que termina, a gente fica acompanhando pelas redes sociais e cada vez que a gente vê alguém fazendo uma coisa muito legal, nossa, você não sabe a felicidade que eu sinto. Que música você pediria, então? 3 BBBs, que música que você pede? Ó, tem uma música que eu sempre peço, que é uma música que é a preferida minha, que é O Que É, do Gonzaguinha. Que, né, a vida poderia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a gente... Repita que ela é bonita, é bonita, é bonita. É bonita, é bonita. Eu sei que você... Pô, é brincadeira, hein? Me recebe com um discurso aqui. Pô, que lá no fim da entrevista eu fosse chorar, tudo bem, mas no começo aqui de trás, mas a questão, Deus, sabe o que é? Ele não tá chorando só de emoção, ele tá chorando de cansado. Exatamente. E sabe o que acontece, Biel? Eu não descansei o principal ainda. Porque a parte física, embora eu durma pouco, eu vou levando. E eu fui malhar todos os dias, de segunda a sexta, malhando e pegando peso, cara, cada vez mais forte, assim. Como assim? Eu tô cansado e tô pegando peso. É porque o cansaço é mental. O que eu tava falando pra minha mulher, tudo que eu quero agora é não pensar em nada. Porque eu vou pra casa, mas eu vou pensando, eu até queria saber como é que era pra você, assim. Eu vou pensando no discurso, eu vou pensando no que eu vou falar com o participante, eu vou pensando na prova. Então são 100 dias em que eu não paro de pensar em nenhum momento. Porque 2 coisas. Primeiro, isso que você falou da cabeça, todos aqui fizeram prova de resistência. A resistência para você passar não é física, é resistência mental.
É quem segura a cabeça, que às vezes o mais fraquinho é quem vence a prova de resistência, porque é a cabeça. E a outra coisa é que é um programa ligeiro, todo mundo se diverte, é popular, mas quem trabalha ali é um exercício, uma exigência intelectual muito grande. Muito, muito grande. Porque a gente o tempo inteiro muito atento, o tempo inteiro muito preocupado, todo mundo pensando em tudo que pode acontecer, se preparando para as coisas. Então, é realmente o esforço mental é muito grande. Emocional também, né? Porque Total. as coisas vão acontecendo e é aquilo que você falou, eu me envolvo demais com quem está lá dentro. Então, para mim, a coisa que mais me emociona é quando eu vou falar qualquer coisa no discurso que é muito importante para aquela pessoa que está lá, e isso mexe muito comigo. Claro. Escuta, eu vou fazer uma revelação agora. Tadeu e eu já dividimos a mesma cama. Com alguns anos de diferença entre um deitar e depois do outro. Porque assim, eu no início, lá quando a Leca tava no BBB 1, o Rodrigo no BBB 2... Caraca, é a Leca ali, cara. Meu Deus do céu, a gente assistia a Ana Cristina grávida da Valentina e a gente botava, a gente viu o pay-per-view direto, assim, né? 24 horas. Assinava, né? Assinava, exatamente. Caraca, eu não acredito, gente. Aí, Que plateia é essa, cara? a gente tinha que pegar o touro pela unha, a gente não conhecia o formato, então a gente passava os dias ali, e então uma vez a produtora entrou no meu camarim, eu tava dormindo encolhidinho num sofá, falou, arruma uma cama pro Bial. Então tinha uma cama no meu camarim, eu dormia de vez em quando. Tiago tinha outro fuso horário, falou, não preciso de cama. Quando o Tadeu voltou a minha caminha lá. minha caminha você dormiu. Mas eu usei pouco. Porque hoje, Bial, a gente, com o Globoplay, eu tô o tempo inteiro acompanhando o BBB, mas no celular, no fone de ouvido. Parece um doido, né? Porque eu vou malhar e tô com fone de ouvido. Às vezes o personal acabou e eu tô lá. Porque eu tô ouvindo o pessoal conversando na casa. Vou jogar golfe, inclusive tô com meus amigos do golfe aqui. Eles sabem, eu vou jogar golfe, mas tô com. Bato a bola e o pessoal conversando aqui. E eu ouvindo as pessoas. Davi tomou uma maleza, quer? E é mais ou menos ali no horário do almoço do Anjo. Então, de vez em quando, eu tô ali pra ganhar a competição, ganhar o dinheiro dos meus amigos. Aí a pessoa começa a chorar e que viu o vídeo do avô, da avó, e eu começo a chorar também. Meu Deus, erro, atacada. Pede uma comissão do prêmio pra eles. Escuta, essa foi a sua melhor edição? Sabe aquela coisa de filho que eu não gosto de escolher? Não, vamos tecnicamente falando, como obra artística, como façanha tecnológica de televisão, que é fazer o Big Brother. Foi a maior repercussão, sem dúvida, Bial. Eu gosto muito de sentir o calor do público, assim. De sair e ouvir as pessoas falando e tal. Eu sempre pergunto, então no 22 eu sempre perguntava assim, eu ia na padaria comprar um pãozinho, e aí, estão torcendo pra quem? Estamos torcendo pra ele, estão torcendo pro Arthur, né? Todo mundo falava que tá torcendo pro Arthur. Então ali a gente já tem um sinal das coisas. No 23 também, agora eu não perguntei pra ninguém, porque veio todo mundo falar comigo. Então isso é um sinal, todo mundo me encontrava e vinha perguntar. Mexeu muito com o país, o BBB 24. Na padaria? Na padaria. Eu ia no botequim. Era um caminho que eu fazia sempre. Eu saía do golfe e comprava um pãozinho depois para comer em casa e sempre falava com as minhas amigas lá do caixa. Quem foi mais importante ali para a dinâmica do BBB 24 disparar? A Yasmin alinhando os chakras ou o Davi? Aquilo que a Yasmin fez acabou com a casa, virou de pernas pro ar. Mas o Davi tem um mérito danado, né? Ele é um campeão que, sabe, se entregou, mas quis jogar o tempo inteiro e não é só isso, assim, a alegria a cada vitória, sabe, a maneira como ele vibrou com cada momento e como ele, sabe, encarou todo mundo, isso é muito importante, né? Ele tem uma postura, assim, que é louvável. Foi a primeira página de O Globo, Davi, de paletó, lindíssimo, chique na capa, 2 páginas de matéria, quer dizer, na edição 24 de um programa de televisão ainda é notícia de jornal. Rodrigo Dourado, um cara que no BBB 1 era editor de imagem, hoje é um diretorzão do BBB, um craque da televisão. Um craque, isso eu faço questão de falar, porque o Rodrigo é meu parceirão. Que ele é demais. É impressionante. E aí foram perguntar pra ele qual é o segredo do BBB. Você leu a matéria? Não. Qual é o segredo do sucesso do BBB? Sua resposta, depois eu dou a resposta pra ele. O segredo do sucesso do BBB?
Puxa, eu acho que tem várias coisinhas assim que são... Na verdade, eu acho que a identificação do público com o que está acontecendo ali dentro, eu acho que isso é o principal. Mais ou menos o que ele respondeu, mas ele falou assim, o segredo do sucesso do BBB é o brasileiro. É o brasileiro lá dentro, é o brasileiro que tem uma... alfabetização audiovisual, né? Sim. O brasileiro entende muito televisão, né? Não é? São 200 milhões de técnicos de futebol e de especialistas em televisão. E do BBB em particular. Do BBB especialmente. E eu acho que essa história, lembrando aqui do BBB da Leca, quando começou, você tem uma importância muito grande nisso, porque você emprestou todo o seu prestígio para um formato novo e que sofreu um preconceito no começo. Nossa, eu tomei porrada, mas... Como o Bial, o poderoso, magnífico Bial vai fazer o BBB... Jornalista com G maiúsculo. E aí as pessoas tinham preconceito. Por que você não vai ler um livro em vez de ficar vendo BBB? Isso é uma bobagem sem tamanho. E aí às vezes me perguntavam assim, por que você vê o BBB? E eu falava assim, eu vejo por 3 coisas. Primeiro, para ver a mente humana, para ver a reação de cada cabecinha ali, como as pessoas reagem a cada situação. Eu acho assim genial, como se você estivesse assistindo ao laboratório. Número 2, você falou do Dourado, as edições, os VTs do BBB são assim... Extraordinários. Inclusive na final botaram uns ali que acabaram comigo, já entrei todo derrubado ali pro discurso, porque são as coisas mais lindas, você dá gargalhada, você chora, são assim incríveis. E 3, Pedro Bial. Eu falo, eu vejo porque o Bial é um monstro, um gênio da televisão, e ele no BBB mostrou assim um talento, uma coisa absurda. Olha, obrigado. Tadeu falou da edição, e a edição do Big Brother, ela brinca com a própria linguagem audiovisual, né? O que se chamaria academicamente metalinguagem, mas disso feito para as massas e todo mundo curtindo. Nossa. E esse cara inventou nessa edição, não é que ele foi dublador, ele foi dublado pelos dubladores que estavam lá dentro. Olha que ideia maravilhosa. Pô, botaram minhoca quanto aqui, velho? Mas a minhoca não tem antena? Não. E por onde que ela ouve o som? Ela não usa. Você já vendeu água? Já, velho. Já vendeu água? Já vendi produtos de limpeza. Não, água mineral na Lapa com balde. Produto de limpeza em São Paulo. Ele emite uma frequência, sério, que alinha os chakras e acalma e cura. Por que tu não vai dar uma voltinha? Porque não faz isso? Pra caralho. Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Chora! O seu que tá frouxo! Vamos costurar essa remenda aí, entendeu? Pega todinha que vai! Primeiro, quem foi a ideia sua? Foi da equipe que faz as minhas redes sociais. A gente começou ano passado, aí ele fez alguns ali, não dá pra fazer de todos. E esse ano a gente começou do primeiro, e é tipo uma homenagem pra todo mundo que sai, né? E é divertido demais, Biel. Você sempre demonstrou esse talento pra ator? Talento não, vontade, né? Vocação. O pessoal lá no esporte dizia que eu era o precursor, assim, o cara que inventou o canastrismo no jornalismo esportivo. É o canastrão, assim, assumido. Mas eu adoro essas coisas assim. Mesmo na apresentação, de vez em quando tem oportunidade de fazer uma brincadeira ali, eu adoro. Agora, sempre dublagem. foi assim, Sim, era uma coisa que eu. Com os cavalinhos também no Fantástico. Sim. Era um teatro ali, né? É um grande teatro que a gente fazia o roteiro, dirigia, ensaiava e fazia com eles aquela bagunça toda. Nunca ninguém te viu de mau humor. Quem te viu de mau humor? Quem te vê de mau humor? Quando você fica de mau humor? Fico muito de mau humor. Ana Cristina que sabe. A Valentina e a Laura também. Mas sobretudo a Ana Cristina, que é a minha parceira de vida. Todo mundo fica, né? Não existe
felicidade permanente, né? Não existe alegria permanente. Senão não seria, né? Não é? Exatamente. O legal é que tem a parte alta, a parte baixa, assim a gente vai levando. O importante é saber lidar em todos os momentos. Eu fui conhecer o Tadeu pessoalmente em 2006, quando a gente foi para a Copa do Mundo da Alemanha. Depois, em 2008, na Olimpíada de Pequim. Quando, aliás, ocorreu... Eu não posso contar aquela história. Eu vou contar. Não posso contar aquela história. Você vai contar aquela história? Não, você não vai contar aquela história. Não, você não vai contar essa história. Eu vou contar essa história. De repente, estamos na redação. Pô, Bial, né, cara? A coisa da Pequim, não, aí, China. A coisa de você estar na cobertura é isso. Você está com um cara... Para quem está na primeira, na segunda cobertura, você está com uns grandes ídolos ali do lado. E eu estou em Pequim, minha segunda grande cobertura na Olimpíada. De repente, vem Bial. Fala assim, gente... Olha só o que eu fiz. E mostra no celular, que era aquela foto meio precária ainda, mas olha assim, ó. E mostra uma coisa que ele fez no banheiro. Uma obra de arte. Uma obra de arte gigante. E o que aí, para mim, eu achando que ia chocar todo mundo, para minha surpresa, ele saca o celular dele e eu! Ele também tinha fotografado! Eu falei que é máquina de fazer doido. Então podem botar na lista apresentadores do Fantástico, apresentadores do BBB e fotógrafos de cocô. Isso. Vem cá, você sabe que a gente conseguiu a sua estreia na televisão brasileira, no DFTV, em 1987. Não, 97. 87? 87? É! Ah, já sei. Assim que terminou o jogo, começou a maior festa aqui na casa dos pais do jogador Oscar. O telefone não parou de tocar e a casa foi invadida por amigos e por repórteres. Como é que foi assistir o jogo, seu Oswaldo? Eu não tenho palavras para dizer com a emoção que nós sentimos, né? Porque não é somente vencer o jogo, é vencer o americano dentro de casa. Eu fico muito emocionado e eu tenho um problemazinho no coração, né? Então, podia ser que balançasse mais e eu não... Você tá assim, né? E agora é só fé. Agora é só fé. Ó, o Tadeuzinho ali. Bom, pra quem vive em outro planeta e não sabe, o Tadeu é irmão do Oscar, o grande jogador de basquete. Aí foi a conquista maior do basquete brasileiro, o Pan-Americano de 87. Não me deixaram falar? Pô, você vê? Olha lá pra falar com o meu bigodinho, esse cabelo todo. Estreia em televisão, o cara entra sem fala. Figurante. Figurante, entra sem fala. Foi exatamente. assim. Seu pai... Durão, militar. Foi um exemplo para mim, e muita saudade, né? Meu pai tem 10 anos que meu pai morreu, e era assim, um homem lindo, e o grande exemplo para todos nós. E meu pai, assim, ele nunca foi, né, nunca deixou posses, nunca teve muito dinheiro, assim, mas ele deixou um exemplo, assim, de hombridade, de integridade, assim, de honestidade. Sabe que vale mais do que qualquer patrimônio material. E sua mãe, o que você tem de exibido, ela tem de envergonhada, né? O quê? Ali ela tá fingindo, Dona Janeira. Dona Janeira chega aqui e começa a conversar com todo mundo. Meu pai que era super envergonhado. Meu pai é mais parecido comigo, eu também sou muito tímido. Como a gente pode ver. Mas é verdade. Eu sou muito tímido, né? Sou muito tímido. E agora minha mãe não chega aqui, conversa com todo mundo. Vai fazer 90 anos agora em maio. Que barato. Tá firme, forte, saúde de ferro. Dona Janeira, beijo pra senhora. E minha mãe vai fazer 100. Escuta, mas você foi um grande atleta também, Tadeu. Não. Foi sim, jogou vôlei a vera. Se fosse, tava jogando. Não, você foi um vôlei alto nível. Eu me dediquei muito, como tudo que eu faço na vida, eu me dediquei muito, assim, eu queria ser jogador de vôlei, eu queria ser... O problema, Biel, é que eu já comecei no vôlei achando que a única coisa que eu podia ser... Era o melhor do mundo. Era o Oscar, tipo seu irmão. Era o Oscar do vôlei. Essa é uma exigência absurda. É um negócio desleal com qualquer pessoa. Então eu joguei, me dediquei pra caramba, fui pra seleção brasileira infanto-juvenil, com 17 anos, mas fui cortado da seleção. E ali eu decidi, não. O senhor Oscar estava com 15 anos na seleção adulta e eu com 17 fui cortado da seleção de 17. Não vou conseguir ser Oscar. E larguei. Naquele momento, eu acho que eu tomei a decisão errada, porque com 17 anos ninguém tem que parar de fazer nada, tem que começar a fazer as coisas. E me arrependi durante muito tempo. Mas hoje eu vejo que a maneira como eu encarei é que é errada. Por exemplo, eu era levantador, porque eu sou baixo pro vôlei, né? De hoje em dia, né? Eu com 1,92 m, eu sou baixo, eu não pulo muito, então eu era baixo para ser atacante.
Mas eu gostava de jogar como atacante. Então eu joguei a vida inteira na posição que eu não gostava, porque ali eu tinha mais chances de ir mais longe. E os jogos que eu tenho uma memória mais legal na minha cabeça são jogos que eu joguei atacando. Então, eu seria muito mais feliz se eu tivesse jogado atacando, no nível regional ali, feliz ali, sem ir para a seleção, mas isso teria sido muito mais feliz. Isso é uma lição que eu levo para mim. Você ir pelo princípio do prazer, né? O que eu gosto mais, assim, o que é mais fácil pra mim. E essas conquistas são consequências. O próprio Oscar não começou a jogar basquete querendo ser sei lá, o Oscar Robertson, sei lá, quem o Bill Russell. Ele pensou em ser um jogador bom, né? Então... Aí o cara foi ser o melhor do jornalismo esportivo. Aí ele, antes de ser o cara dos gols, o cara dos cavalinhos, ele era um jovem jornalista encarando a pauleira de ser um repórter local no DFTV. Vamos ver alguns momentos desse périplo. Meu Deus do céu. Agora quem vai fazer sucesso mesmo no mercado é essa manga aqui. Por enquanto ela não tem um nome popular, é conhecida como Roxa Embrapa 141. E a novidade está no sabor. É muito doce e fácil de comer, porque também não tem fiapos. A corrida dos carteiros não podia deixar de ter um pouquinho do espírito da profissão. Os competidores fazem uma espécie de entrega de correspondência. No caso, eles entregam a senha para provar que completaram os primeiros 5 quilômetros da prova. Esses carros são preparados exclusivamente para campeonatos como esse. Mesmo porque ouvir música a essa altura todos os dias é pedir para ficar surdo cedo. Existem aqueles que preferem viver sozinhos para não ter que dar satisfação a ninguém. Existem também aqueles que tiveram grandes decepções amorosas e aí preferem viver na solidão. Mas também existem aqueles que preferem ficar solteiros simplesmente para poder variar. É o caso, por exemplo, do Daniel. E aí, todo dia, ou melhor, toda noite, é noite de luta. E agora a festa vai correr solta a noite inteira. Realizou seu sonho? Realizado! 15 anos! Como reza aquele título traduzido do filme americano, O Passado Condena. Rapaz! Os anos me fizeram quem era aquele cara, o Daniel? Todo Daniel é meio saidinho, né? Quem era aquele Daniel de cueca de costas? Você fala do cara, tá de cueca de costas. Que porra é essa? Nem me lembro dessa reportagem. Que é isso, gente? Nem me lembro. Eu só consegui prestar atenção nesse monte de sobrancelha que tinha ali. Aquele cabelo horrível. Gente, que pessoa mais feia que tava ali. Ele tá mais bonito hoje, né? Não. Agora eu tô me achando lindíssimo. É ótima comparação, né? E é legal que nesses momentos eu começo a entender por que eu vivi tanto tempo sozinho. Solteiro. Agora tá explicado aí. Escuta, na cobertura esportiva a gente pode... dos gols da rodada, dividir entre antes e depois de Tadeu. Essas sacadas que você foi tendo começaram no Bom Dia Brasil? Um pouquinho antes, Bial. Um pouquinho antes. A coisa dos gols, você sabe que você no Fantástico passou por isso, o Luizinho tinha aquela preocupação, né? Porque, e agora os gols com o Léo Batista. Mas aí o Léo Batista... Pois é, a questão é a seguinte, os gols eram um grande acontecimento para nossa geração ver no Fantástico, porque ninguém viu os gols em lugar nenhum. Naquela época, sem internet, sem TV a cabos... Você esperava o Fantástico para ver os gols. Depois que foram surgindo as outras tecnologias, todo mundo já tinha visto os gols. Então, a gente pensava de uma coisa diferente. E aí, eu em 2002, 2003, ali, 2004, eu substituí o Tino Marcos apresentando o Esporte Espetacular. Então, quando o Tino estava viajando, eu apresentava. E aí, um dia, participando de uma reunião de pauta, eu falei assim, esse VT de gols, realmente, todo mundo reclamando do VT de gols, esse VT de gols está muito chato, precisamos fazer alguma coisa diferente. Aí o Ricardo Pereira, que era o editor, falou assim, muito bem, Tadeu, faça você uma coisa diferente. Eu falei, tô lascado, agora eu vou ter, o que eu vou fazer agora? Aí fiz, e como todo mundo que faz alguma coisa diferente, fiz morrendo de medo, mas o que eu fiz basicamente foi caprichar mais. Em vez de entregar aquela coisa óbvia, né? Fulano passou para Cicrano, é gol. Não, Fulano passou para Cicrano, mas olha quando o Cicrano estava correndo aqui, olha aquele torcedor ali atrás com um cartaz como é engraçado. E quando ele cruzou, que o cara foi chutar, tropeçou num buraco. Curiosidades, coisas que vão além do óbvio e que eram divertidas, que eram interessantes e tal. Então eu fiz caprichando nisso. Morrendo de medo, entreguei. Aí falei, caramba, bom, vamos ver o que acontece. Aí foi ao ar, aí o pessoal falou,
foi ótimo, adoramos, a audiência foi boa. Falei, então agora você vai fazer sempre isso. E aí, sempre que eu apresentava... Tem que ser cada vez melhor. Isso. Mas eu fazia isso paradicamente quando eu estava ali no Esporte Espetacular. Quando eu fui para o Bom Dia Brasil, eu passei a fazer isso diariamente. E o Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esportes na época, adorou, me adotou como um exemplo ali e falou, eu quero que todo mundo faça assim. Ele me viu como aquilo que ele queria de novo no esporte da Globo. E aí as coisas foram acontecendo e por causa do que eu fazia no Bom Dia Brasil, que era isso, uma coisa mais divertida, mais bem-humorada e tal, eu fui chamado para o Fantástico, que aí já foi para um passo além, para fazer uma coisa assim, perto do humor mesmo, como se fossem dois amigos vendo os gols e contando piada um para o outro e mostrando as coisas legais do futebol. E depois os cavalinhos... Aí, é engraçado que surge por acaso, né? Os cavalinhos surgiram assim no momento em que estavam 3 times empatados na liderança do campeonato, e naquela loucura de fazer, eu liguei para a Arte, oi, eu quero, por favor, uma corrida de cavalos desses 3 times para mostrar que a decisão é no Photoshart. E aí, na pressa, eu lembro até hoje a Fernanda fez uma arte que eram 3 cavalinhos, assim, fotografia do cavalinho com a bandeira ali, e botamos os 3. Para mostrar, esse aqui tá com um pelinho no nariz na frente e tal, beleza. No domingo seguinte mostramos de novo. Outro domingo, falei assim, chega de cavalo, já mostramos, vamos pensar em outra coisa. Rapaz... Torcida do Grêmio, até hoje eu lembro, torcida do Grêmio. Só porque agora o Grêmio está na liderança, vocês tiraram os cavalinhos? Falei, claro que não, vamos voltar com os cavalinhos. Voltamos. E aí começamos a fazer brincadeirinha, que o cavalinho estava na lama, se afundando, não sei o quê. Aí começou a fazer sucesso. Cada ano a gente fazia uma coisa diferente, mas sempre digital. Até que quando a gente foi fazer o cenário novo, né, foi 2014, já não é novo, mas o cenário novo do Fantástico, a gente queria tudo muito novo para fazer uma coisa bem bacana. Aí o Flavinho, meu querido amigo Flavinho lá da arte da Globo, falou assim, Tadeu, se a gente fizesse Muppets? Aí ele mostrou o desenho assim, eu falei, ué, mas os cavalinhos vão falar? Hoje é óbvio que os cavalinhos falam, mas os cavalinhos não falavam, né? E aí nós fizemos contato, o Flavinho fez contato com o Kiá e com o Renato, que são 2 craques na animação de bonecos. Fizemos os pilotos, fizemos os testes, foi paixão à primeira vista. Você se esbaldava. Cara, eu me divertia demais com eles. Demais. Que coisa maravilhosa. Eu adorei! Eu também adorei. A Cristiane é demais, né? Não é? Ela arrebenta. Escuta, um outro quadro que você fazia no Fantástico foi meio... precursor no sentido de que nem se falava em fake news quando você fazia o quadro Detetive Virtual. Exatamente. Não é? Antecipou algo que hoje é uma questão, né? Você acha que o Detetive Virtual ia dançar para a inteligência artificial? É difícil, hein? Hoje em dia está cada vez mais difícil mostrar que é mentira, né? Mas tem uma coisa básica que a gente conseguiu algumas vezes, que é a própria pessoa que fez a mentira falar, gente... É uma brincadeira, é mentira, eu reconheço que eu fiz. Então a gente fez isso várias vezes. Outras não. Outras vezes a gente precisava chamar um especialista em efeitos digitais e tal, para mostrar, aqui tem esse errinho, tem essa coisa que a gente mostra. Mas está cada vez mais difícil, né? Fake news é um dos grandes problemas da humanidade atualmente. Mas o detetive virtual está lá, batalhando contra a fake news, desde muito tempo. E o vídeo de hoje viralizou geral. Foram mais de 16 milhões de visualizações no mundo todo. Eu mesmo recebi de um monte de gente, você deve ter recebido também. Um pássaro surge voando, carregando alguma coisa. Mas peraí, é um peixe enorme! Que isso, rapaz? Será verdade isso? Pássaro tem essa força toda pra voar carregando tanto peso? Ou será que é um drone todo disfarçado só pra fazer uma brincadeira? A águia das investigações, pioneiro do combate às fake news, venha desvendar esse mistério dos ares e dos mares. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o próximo 50º do pedaço. Vai fazer 50 anos 50 esse anos. ano. Mas ninguém diz. Não, eu digo. Tadeu Schmidt. Vem cá, 50, quase 30 deles na televisão, uma carreira linda. O que você se orgulha mais, Tadeu? Nunca parei para pensar nisso. Mas me orgulho demais da minha carreira, das coisas que eu consegui fazer, porque todas vieram com muito esforço
Eu nunca fui aquele cara que sempre pensou em fazer jornalismo, sempre pensou em televisão. Nunca fui esse cara que fala com facilidade, que escreve com facilidade, como o Bial. Então, eu lembro que quando eu cheguei no esporte no Rio de Janeiro, me chamaram para ser transferido para o Rio. Eu cheguei lá, aí tinha lá Tino Marcos Uchoa, João Pedro Paes Leme, Renato Ribeiro, Regis Reis. Eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, a única maneira que eu tenho de competir com esse pessoal é me esforçando ao máximo. A única coisa que eu posso fazer, porque esse pessoal mega talentoso, eu tenho que me esforçar demais. Então, assim, eu sempre me dediquei demais, sabe, Bel? Assim, eu poderia ir para casa para entregar matéria para casa, virava à noite decupando material, procurando uma cena melhor, caprichando no texto. Então, assim, tudo aquilo que eu consegui na minha carreira e que eu me orgulho muito, veio com muito esforço. Você, Tadeu, você tem como herói intelectual um cara que para mim também é uma referência, que é o Steven Pinker. Sim, sem dúvida. É um psicólogo canadense que tem uma visão de que a gente todo dia tem é bombardeado por visões catastrofistas do mundo, nós estamos perdidos. E ele pega um quadro geral e fala assim, não, cara, a gente vem melhorando, o mundo vem melhorando. Você é um otimista? Quais as razões para o otimismo? Eu não sei como é que eu me tornei um otimista, mas eu acho que o otimismo é óbvio. Qual é o meu raciocínio? O mundo tem muita coisa muito ruim. Muito ruim. Então, o machismo hoje é péssimo? É. Mas 50 anos atrás era pior, 100 anos atrás era pior, 500 anos atrás era muito pior, e daqui a 50 anos vai ser muito melhor a situação da mulher. Eu tenho certeza disso. Homofobia hoje é terrível, mas 50 anos atrás era pior, 100 anos atrás era muito pior. Pô, um dia desses a Organização Mundial de Saúde considerava uma doença. A gente cresceu numa geração que era normal xingar o outro de viado, como se fosse um problema ser homossexual. E não é um problema. E hoje o problema é que ainda tem muita gente que acha que tem alguma questão com a orientação sexual das pessoas. E eu tenho certeza que daqui a 50 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, gente, imagina, as pessoas se preocupavam com a orientação sexual dos outros, que absurdo. Daqui a 200 anos então nem se fala. E a mesma coisa com racismo, a mesma coisa com todos os preconceitos. Porque para mim, a origem do preconceito é a desinformação, é a falta de conhecimento. Então as pessoas, aos poucos, elas vão conhecendo as coisas e elas vão deixar de ser preconceituosas. É um processo lento, mas inexorável. Isso vai acontecer, não tem como não acontecer. E o Steven Pinker mostra tudo isso em gráficos. Quando você olha de longe, é muito claro que a linha é assim e ela nunca vai parar. Quando você olha de perto, você vê que a gente vai evoluindo, daqui a pouco vem uma pandemia, pum, a gente cai. Mas daqui a pouco a gente vai levantar. Daqui a pouco vem uma guerra, pum, a gente cai. Mas quando você olha de longe, a evolução do ser humano e do bem-estar do ser humano, assim, não tem como parar. Então, por isso que eu sou otimista. E se você não tem a coragem de ser otimista, ouse ter esperança, que já tá bom.